Né? Hoje em dia, quer ver? Fazer um parênteses aqui, depois eu volto nessa aí, iniciei. O que faz a pessoa entrar no satanismo? Ele quer dinheiro, ele quer poder, ele quer glamour, ele quer beleza. Quer ser aceito. Quer ser aceito. Aí, o que as pessoas vão buscar hoje na igreja? É prosperidade. Prosperidade lota a igreja. O culto da prosperidade lotou a igreja. Então, eles querem prosperidade, eles querem milagre, eles querem unção, eles querem poder, eles querem títulos, status, prestígio. Né? E pertencimento também. Né? Então, quer dizer, é a mesma coisa. Ele conseguiu trazer, o diabo conseguiu contaminar a igreja num ponto dela vibrar na mesma frequência que ele. Ou seja, então as pessoas estão indo na igreja em grandes massas, você pensa, puxa, nós temos 40 milhões evangélicos no Brasil, por exemplo, né? Mas, olha, você passa o peneira mesmo, é uma minoria. A minoria, talvez 5%. Que é fiel realmente. Que é fiel, porque a maioria vai na igreja por interesse, não vai por amor. Vai por interesse em querer ganhar alguma coisa, levar alguma vantagem, vai para pedir, não vai para se doar. Não estou falando de dar dinheiro, mas falando assim de realmente se entregar ali, sabe? Fazer uma adoração legítima. Colocar a vida em prol dos outros. Exato. Ajudar as pessoas, fazer o bem. As pessoas são muito egoístas, né? Então, isso daí foi uma coisa plantada. O satanismo fez isso, né? Eu fiz parte desse grupo, inclusive, década de 80 e década de 90, se infiltravam nas igrejas e espalhavam o que a Bíblia hoje coloca como doutrina de demônio. Né, e doutrinas humanas. Então, uma vez que você entrava nas igrejas, você começava a estimular a vaidade das pessoas, né? De um líder, de um pastor, como você é bom, você é o cara, você tem o dom, você tem a unção, você tem a unção do profeta Elias, né? Você é um Moisés, cara, você é um Davi, né? Então, e começaram a espalhar essa questão de dinheiro também. As pessoas mais que conseguiram cargos na igreja, satanistas, né? Começaram a espalhar essa história de precisamos ganhar dinheiro, faz o voto. É um espião duplo. Faz o povo fazer o voto de R$1.000, né? Quer dizer, você tem que dar R$1.000 para Deus. Quer dizer, não importa se você ganha um salário mínimo, se você é aposentado, você tem que dar R$1.000. E tem o grupo do puxa-fila, né? Que vamos supor, o pastor pediu R$1.000 para o povo lá, para a galera, né? Que é um voto, porque aí vai ter a bênção, a prosperidade e escambau, né? Aí é combinado isso, combinado nos bastidores. Tem uma meia dúzia de pessoas que vão na frente, que se levantam, põem o envelope vazio no gasofilácio. Tem nada. É o puxador de fila, para trazer o quê? O efeito manada, né? Aí vai todo mundo atrás. Tem gente que tá doando, vou doar também. Aí vai no efeito manada. As pessoas acreditam mesmo nisso. Acredita, vai efeito manada. Mas isso é algo do satanismo ou é algo só dos caras filha da puta querendo ganhar mais dinheiro? Pois é, foi algo plantado pelo satanismo. Mas para isso vingar, tem que ter um coração disposto para aceitar aquilo. Quer dizer, eu te proponho uma coisa, né? Um negócio sujo, por exemplo. Vamos assaltar um banco, né? Vamos fazer tipo a Casa de Papel aí, vamos fazer um assalto daqueles, né? Você pode aceitar ou pode recusar. Então, depende muito do seu coração. Então, foi apresentado diante desses líderes, né, algumas coisas. Né, os satanistas apresentaram alguns modelos para eles. Né, eles aceitaram, a maioria aceitou. Tanto é que depois formou-se no Brasil uma coalizão apostólica brasileira. Já ouviu falar disso? Não. Pois é. Tem apóstolos hoje agora, né, na igreja. Né? Só que apóstolo, biblicamente falando, não existe. Não existe apóstolo para os dias de hoje. Os apóstolos foram só para a época de Jesus. Né? Só para aquele momento histórico. O que define um apóstolo? Nem sei. Ele é tipo um cara muito conectado com Deus, assim. Mais do que a maioria. A minha concepção de que não entende nada sobre isso. Ele tem essa conexão, mas não é essa a ideia que querem passar. É isso mesmo. Que ele é mais conectado com Deus, mais do que a maioria, que ele tem uma autoridade superior, ou que ele é mais espiritual, né, ou que ele tem uma sabedoria superior. Essa é a ideia. Ele é único. Isso. Dentro da fé. Exato. É o conceito que colocam hoje. Errado, contaminado, para enganar o povo. Né? E qual é a definição bíblica de apóstolo? Né? No livro de Atos, no capítulo 1, Pedro, que foi um dos primeiros líderes da igreja, Jesus comissionou a Pedro, né, como sendo os primeiros líderes da igreja, né, eles estão conversando entre eles ali, como vão substituir Judas, porque eles eram 12. Né? Poxa, como é que a gente vai substituir Judas? E aí eles chegam num tal de Matias, né? E esse Matias acaba não rolando, não deu certo. Eles já tiraram sortes ali, né? Não foi uma coisa de orar, de tentar ouvir a voz do Espírito e tal. E esse Matias não rolou. Mas Pedro, ele dá uma dica. Olha, para ser apóstolo é necessário que
você seja testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Então, entre a ressurreição de Cristo, quando ele ressuscitou, e a ascensão, quando ele subiu aos céus, a Bíblia diz que passou um período, né, de 40 dias. Nesses 40 dias, cerca de 500 pessoas viram ele, né, viram Jesus. Né? Então, nesse período, então quem viu a isso, quem viu a ressurreição, ele tem a chancela de apóstolo, né? Porque ele foi testemunho ocular. Paulo é o último a ver Jesus, por isso que ele é apóstolo também. Né? Lucas, que andava com Paulo, né? Lucas era um historiador e um médico. Né? Ele escreveu o Evangelho de Lucas e também escreveu o livro de Atos. Lucas, ele andava com Paulo, mas ele não se intitula apóstolo. Em momento algum, ele não fala, eu sou apóstolo. Eu sou Lucas. Né? Marcos, o Evangelho de Marcos, que é um evangelista, são 4 evangelhos. Né? Jesus escolheu 12. Né? Só que desses 12, nem todos escreveram evangelhos. Né? E Marcos não está entre os 12. Jesus não escolheu Marcos. Não, então Marcos, ele não se intitula apóstolo. Ele não fala, eu, Marcos, apóstolo. Ele não fala isso. Ele não é apóstolo. Porque ele não viu Jesus, ele não foi testemunho ocular. Então essa é a primeira premissa. Né? Então os apóstolos de hoje não foram testemunhas oculares de Jesus, da ressurreição de Jesus, né? Não foram chamados pelo próprio Jesus. Então, quando formaram essa coalizão, me chamaram, né, para fazer parte. Olha, vem fazer parte também, né? E qual era a ideia? Olha, a gente vai criar um grupo, né? Porque está tendo muito pastor por aí, então nós vamos criar um grupo mais eclético, né? Então mais superior. Então as pessoas, nós vamos vender imagem para o público, para o povo, de que quem estiver debaixo de uma cobertura apostólica, e esse negócio de cobertura é outra palhaçada, a cobertura apostólica, né, está mais protegido, quer dizer, o demônio não pode pegar, o demônio não pode atacar, porque aquele apóstolo está orando por você, mediante um pagamento. Né? Entendi. Tinha igrejas que tinham cobertura apostólica, que pagavam carnê para o apóstolo. Né? Todo mês pagavam um valor. A igreja, né? Pagava às vezes 10 mil para o pastor todo mês para manter a cobertura apostólica. Essa igreja tem a cobertura apostólica do apóstolo fulano de tal. Aí remetia um certo prestígio. Né? Então, essa coalizão apostólica no Brasil, ela vê, quando me convidaram, eu falei, não, gente, mas isso aqui está errado. E eles falaram para mim, nós sabemos que está errado, mas o povo não sabe. Né? O povo não sabe, e assim, a gente precisa ter uma autoridade maior aqui no Brasil.